Então, voltando aqui com a resposta aí do desafio, então a gente vai criar aqui o arquivinho, tá? Aqui, ó. Então, desafio 1.cpp. Isso aqui, tralha include IOStream, né? Using namespace std. Using namespace std. Int main return 0. Então tá aí, já coloquei a estrutura básica aí do C. Então vamos começar a entender o negócio aqui. Então, quais as variáveis que a gente tem que ter? O comprimento, a altura e a largura. Criar uma variável para guardar o volume e criar uma variável para guardar a área. E qual tipo de variável que a gente vai usar? Int, float, double, string, né, boolean. A gente vai ter que usar uma variável que possa guardar também pontos decimais, ok? Então, para guardar pontos decimais, a gente tem duas opções, ou float ou double. A diferença do float e o double, como eu já tinha falado, é a precisão, tá, de números depois do ponto decimal. Então, como a gente não precisa de nada científico, então a gente vai usar o float. Então, vamos lá. Float, comprimento, né? Float altura, né? E float largura. Correto? Tá bom? Você pode fazer assim, como pode botar também, já que todo mundo é float, você pode pegar aqui, ó, colocar todo mundo numa declaração só, tá? Vou deixar assim. E essas três variáveis vão guardar as informações que o usuário vai passar para o programa. Então, só para dividir, eu poderia colocar numa linha só, mas vou dividir o raciocínio, né? E vou criar mais duas variáveis, uma para armazenar a área e outra para armazenar o volume calculado, ok? Vamos lá, float, área, tá, e volume. Essas duas variáveis vão ser usadas para calcular a área e o volume. Agora a gente vai ter que pedir, né, para que o usuário insira esses dados, né? Ou seja, ele vai inserir a área do comprimento, da altura e da largura. Count, né? Qual o comprimento em metros, né? Porque a gente vai trabalhar com metros. Ponto de interrogação, dá um espaçozinho, ponto e vírgula. Isso aqui vai ser a pergunta que vai ser apresentada para o usuário. E logo embaixo a gente vai permitir a entrada dessa informação através do teclado, né? Com o sim, né? Maior, e colocar ali a variável que vai guardar o comprimento, que é o comprimento mesmo, o nome da variável, né? Eu perguntei qual o comprimento em metros, né? Então eu vou copiar aqui e agora eu vou perguntar qual a altura em metros. Altura, né, em metros. E aqui vou trocar a variável também, né? A altura. Correto? E a próxima pergunta é qual a largura, né? Largura em metros. E também vou trocar a variável. E quem vai guardar a largura vai ser a variável largura mesmo. Ok? Tudo direitinho? Vou gravar aqui e vou testar para ver se está realmente entrando com os dados. Deixa eu aumentar um pouco aqui a área Vamos lá, Ctrl Alt N. Então tá lá, ele perguntou qual o comprimento em metros, deixa eu botar 33, vamos supor. Qual a altura, vou botar 33.3, tá? Qual a largura, vamos botar 12.5. Então está funcionando, a entrada de dados está funcionando. Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai partir para a parte do cálculo, né? A gente tem que calcular a área e o volume. A área é você multiplicar a largura vezes o comprimento. A área é igual a largura vezes o comprimento, correto? Beleza? E o volume, né?
quem vai guardar vai ser a variável volume, né? Vai ser a largura vezes o comprimento vezes a altura. Fez o cálculo, né, da área e do volume. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai exibir os cálculos. Para isso eu vou usar o puts. Vou colocar a área tem %F, porque é um float, né? Ou um double também, o double a gente pode usar o F também. E estabelecer aqui o número de casas decimais, que é o ponto 2. Tem a área, a gente mede em metros quadrados, né? Então metros quadrados, ok? Ponto. E aqui vírgula. E a variável que está guardando a área, é o área mesmo, ok? Tá aí. Tá? E agora a gente vai exibir o volume, certo? Então, o volume, né? Copiei aqui, só trocar, né? O volume tem, da mesma forma, vai exibir com 2 casas decimais, metros, agora é cúbicos, né? O volume são 3 dimensões, então é cúbico, ok? E aqui a gente coloca a variável que está armazenando o volume, que é o volume mesmo, correto? Agora tem mais uma besteirinha lá que eu pedi para colocar, que é aqui na parte de cima, né? Falar que é a entrada de dados, né? Exibir uma linha dizendo que os próximos passos, né, se referem à entrada de dados. Então vamos utilizar o puts, né, também, tá? Coloca aqui, ó, entrada de dados, né? Dados, um espaçozinho, opa, bota aqui, ó, ok? Ponto e vírgula aqui. O puts, você não precisa colocar uma quebra de linha, porque ele automaticamente já quebra a linha, ok? Aqui entrada de dados, e aqui a saída de dados começa aqui. Então eu vou colocar um puts aqui, saída de dados, correto? Saída de dados, certo? Então botei aqui direitinho, saída de dados, tá? Tudo direitinho. Aqui a codificação tá certinho. E agora eu vou botar para executar, para ver se saiu direitinho. Vou limpar aqui a tela de baixo. Opa, pera aí que eu errei aqui, ó. Putz, não, que é printf. Opa. Printf, né? Aqui também é printf. Ok. Então, agora sim, né? Vou gravar e vamos testar para ver se está funcionando direitinho. Ctrl Alt N, entrada de dados, tá? Qual o comprimento em metros? Vamos dar 3,75, tá? Qual a altura em metros? 12,90, tá? Qual a largura em metros? 3,5, tá? E ele exibiu lá a saída de dados. Só que, como você viu aqui, ó, esse aqui está na mesma linha. E não é isso que a gente quer, né? Então a gente tem que quebrar a linha dele ali. Vamos lá. Vou botar aqui mais para baixo. Chegar aqui. Ctrl barra N. Vou limpar aqui de novo. Tá? E um Ctrl Alt N. Vamos lá. Agora, comprimento em metros. Vou botar outro. 3,75. 2,50. E 12,89. Vamos lá ver. Então tá aí, ó. A área tem 48,34 metros quadrados e o volume tem 120,84 metros cúbicos, ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.